Você já definiu o seu objetivo, a sua proporção, já conheceu o checklist e agora nós vamos colocar tudo isso dentro do calendário magnético. E claro, acertando de acordo com a frequência de postagem que dê para adaptar para a sua realidade. Mas o que é o calendário magnético? O calendário magnético, ele é uma estratégia de organização dos seus posts. Então, através dele, você vai ter definido o aquecer, quando você vai postar, em quais datas você vai postar, o motivo que você vai postar aí naquele determinado momento, o tema, entre outras especificações que nós vamos trabalhar aqui juntos. Mas esse calendário é fundamental para guiar todo o seu processo, para que você não se sinta perdido, para que você, na verdade, tenha um guia, um norte de onde seguir, o que fazer e se sinta confortável. Então, nada melhor do que ter o mês todo planejado ou a semana programada e já ter uma previsibilidade dos posts que estão para sair ou não. Falando de frequência de postagem, não existe um número mágico da frequência, mas eu vou trazer aqui para vocês 3 sugestões de acordo com o nível que vocês estão e vou trazer exemplos também. Vamos ver? O primeiro exemplo que eu vou trazer é para quem está iniciando ou para quem não tem muito tempo. Então, a minha recomendação é que você faça 2 posts por semana. Eu vou trazer um exemplo de tabela aí na tela que vai aparecer para vocês. Tem a semana e as postagens 1 e postagem 2, considerando 4 semanas no mês. Vocês podem adaptar se o mês tiver 5 semanas, tá bom? Então, por exemplo, na semana 1, você vai trazer um post de atração e um post de qualificação. Na 2, atração e conversão. Na 3, atração e qualificação. E na 4, atração e conversão de novo. Lembrando que nós estamos trabalhando naquela proporção 50, 30, 20. Então, é essencial que você tenha um equilíbrio na hora de distribuir esses posts para não ficar tudo engessado ou ficar o mesmo estilo de post um atrás do outro, tá bom? E qual que é o resultado disso mensal? Você vai ter mais ou menos uns 4 posts de atração, 2 posts de conversão e 2 posts de qualificação. E dá uma olhada em 2 exemplos que eu trouxe aqui. Segunda-feira, post de atração. Você pode trazer o estilo narrador, trazer uma história inspiradora. Outro exemplo é na quinta-feira. Post de qualificação, você pode trabalhar o estilo vlog, trazendo um tutorial prático. Então, você consegue equilibrar esses posts de acordo com a frequência de postagem que foi ideal para você. Nesse caso, a gente está falando de 2 vezes por semana. Mas e se você já estiver num nível mais intermediário, já tem um pouco mais de experiência na criação de conteúdo? Bom, então eu recomendo que você faça pelo menos 3 posts por semana. Dá uma olhada na tabela que vai aparecer aí para vocês. Semana, post 1, post 2 e post 3 na mesma estrutura, aumentando uma coluna de postagem. Como que ficaria mais ou menos as semanas? Na semana 1, post de atração, post de qualificação, post de atração de novo. Semana 2, atração, conversão e qualificação. Semana 3, atração, qualificação e atração de novo. E depois na semana 4, atração, conversão e qualificação. O resultado disso vai dar mais ou menos uns 6 posts de atração, 4 de qualificação e 2 de conversão. Agora dá uma olhada no exemplo prático que eu trouxe para vocês. Segunda-feira, um post de atração. Qual que é o estilo? Narrador, com o intuito de gerar uma provocação, de atrair o máximo de pessoas possíveis para aquele post. Quarta-feira, que é o segundo post, um post de qualificação, no estilo vlog, contando algum tutorial, mostrando algum passo a passo ali, gerando autoridade ali no seu conteúdo. E terceiro post, na sexta-feira, vai ser também um post de atração, só que mudando o estilo, agora colocando um estilo de análise. Por exemplo, trazendo uma notícia do nicho que saiu essa semana ou uma notícia do momento que você consegue relacionar com o seu nicho. Agora, se você já tem mais tempo, tem equipe, está focado em crescimento rápido, você entra no nível avançado. Você já pode fazer cerca de 5 posts por semana, pelo menos. Dá uma olhada em como que ficaria essa tabela. Ela muda um pouquinho a estrutura. Então, a gente vai ter post todos os dias de segunda a sexta. Você pode equilibrar entre sábado e domingo? Com certeza. Só trouxe aqui um exemplo para você entender. Mas, por exemplo, como que ficaria a distribuição do aquecer aqui? Na segunda, teria um post de atração. Terça, qualificação. Na quarta, atração novamente. Quinta, qualificação. E sexta, conversão. Isso dá um resultado mensal de 10 conteúdos de atração, 8 conteúdos de qualificação e 4 conteúdos de conversão. Então, você vê que quando a gente aumenta essa proporção, né, a quantidade de postagens, os posts eles ficam muito mais distribuídos. Você atrai mais pessoas, você qualifica mais pessoas e você também, consequentemente, converte mais pessoas. Então, se você tem a capacidade, consegue atingir esse número de 5 postagens no mínimo, é o que eu recomendo para você. Agora, dá uma olhada nesse exemplo que vai aparecer na tela. Segunda-feira, um tutorial de 5 passos. Terça-feira, uma história inspiradora. Na quarta-feira, notícias sobre o seu nicho. Na quinta-feira, hobbies e valores seus, que nós trabalhamos lá na linha editorial, lembra?
E na sexta-feira, depoimento de cliente. Dessa forma, a gente tem um equilíbrio e não fica pesado fazer esses tipos de postagem, nem vender, nem atrair demais, sem qualificar o público. Então, a gente consegue ter um equilíbrio de acordo com a frequência de postagem que fica confortável para você.